A live de hoje é sobre ciúmes, né? Uma live diferente, como vocês podem ver. Inclusive, para falar sobre ciúmes, nada melhor do que eu trazer a minha esposa. Mas não nesse sentido que vocês estão pensando. A minha esposa Maísa, ela é psicóloga, ela faz uma pesquisa sobre ciúmes no departamento lá da psicologia, no programa de Psicologia Clínica e Cultura, com orientação inclusive da Valesca Zanello, que esteve aqui esses dias com a gente, né? Para quem não viu, recomendo a live que teve com a Valesca. E a Maísa, então, ela é psicóloga, ela é servidora da Secretaria da Mulher, né? Trabalha no NAFAVD. Você pode falar um pouquinho mais, até melhor do que eu, né? Então vou até te passar a palavra. Olá, gente, boa noite. Depois desses probleminhas técnicos aí voltamos. É um prazer estar aqui, né, e falar um pouco da minha pesquisa. Como o Greg tem apresentado, né, eu sou psicóloga, trabalho já há 10 anos na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Distrito Federal, né, que hoje é a Secretaria da Mulher, mas atualmente estou realmente dedicada à minha pesquisa de doutorado, que tem muito a ver com as angústias do meu trabalho, né, porque trabalhando com violência contra as mulheres já há alguns anos, e também na experiência clínica, as demandas sobre ciúmes sempre me chamaram muita atenção, e quando isso se transformava em violência, né, nos casos que a gente atende no NAFAVD, né, a equipe ainda atende de homens, né, que cometeram violência, ou das mulheres em situação de violência, isso sempre me deixou realmente muito encucada, né? Que história é essa, né? Que história é essa de que o ciúmes, ao mesmo tempo que é prova de amor, também aparece como uma justificativa para uma violência. Então, no meio de todas essas angústias, comecei meu doutorado na reta final aí, até o ano que vem isso vai ser concluído, mas vim já compartilhar um pouco com vocês das coisas intermediárias do resultado da pesquisa. E é isso, vamos lá conversar deste tema. Então vamos lá. Bom, a primeira questão que eu posso te perguntar aqui é sobre o título, né? Você fala ciúmes, afinal, é prova de amor? Tu tá falando, né, de algo que socialmente é colocado, ciúme como uma prova de amor. Então, assim, acho que a gente pode começar por aí, e aí a gente vai... Ótimo. Caminhando. Não, bacana. Eu acho que esse começo, né, e essa frase bem provocativa mostra que, de fato, a gente vive numa cultura que continuamente reforça essa questão, né? A gente pode pensar nas diversas músicas, histórias, filmes que realmente estão sempre retratando essa ideia, né, de um ciúmes como uma evidência de um sentimento, de uma paixão, né? E aí, afinal, é isso mesmo, né? E aí a gente, para começar a pensar nisso, a primeira coisa que eu acho que é muito importante discutir é que quando a gente fala de qualquer emoção, qualquer sentimento, existe uma tendência de achar que os sentimentos são puramente individuais e inclusive até inatos, né, biológicos, como se fossem universais, né? Todo mundo sente ciúmes e é isso lá desde um bebê. E o que é importante discutir? Eu vou começar com uma história que, na verdade, faz muito sentido quando a gente vai discutir a questão teórica, que é de uma linha que não é da psicologia, mas que estuda muitas emoções, que é da antropologia. Na antropologia a gente tem muitos estudos, né, tanto da antropologia das emoções como da sociologia das emoções, que tem uma história de uma das antropólogas que começou nesse trabalho, que é a Laura Bohanna, que ela conta o seguinte, que ela é inglesa e ela fazia um trabalho na Nigéria, e ela sempre ouvia, como uma inglesa, que Shakespeare conseguia falar sobre algo que é universal do ser humano, né? De alguma forma, não à toa ele se eternizou, né? Há quantos anos Shakespeare é uma referência, pelo menos para nossa cultura ocidental, e aí é nesse ponto que eu vou chegar. E aí ela estava numa tribo nigeriana, fazendo um trabalho como antropóloga, e na tribo se contavam muitas histórias, e ela sempre ouvia as histórias da tribo, e um dia eles falaram, não, conta uma história da sua cultura, uma história importante pra gente também te conhecer. E ela resolveu contar a história do Hamlet, e pensou, bom, universal, né, Shakespeare, enfim. E aí, quando ela começa a contar que o Hamlet estava muito enciumado, porque a sua mãe, né, resumidamente, né, o pai dele tinha morrido e a mãe ia se casar com o irmão do pai, né? E o Hamlet está muito, muito indignado, enfim, e ela começa a falar sobre essa questão, que ele estava com ciúmes.
E o pessoal fala, como assim ciúmes? Que sentimento é? Por que ele tava com ciúmes? É assim a regra, né? A melhor coisa que uma mulher pode fazer depois que ela se torna viúva é casar com o irmão mais novo do seu marido, do viúvo, porque ele vai cuidar dos filhos melhor do que qualquer outro homem. Né? Ela fala, não, mas é porque... Aí ela tenta explicar e até diz, não, talvez é porque na minha cultura se faz um luto mais longo, pelo menos 2 anos até um novo casamento. E aí uma das mulheres da tribo disse, nossa, 2 anos é tempo demais, ela ainda demorou 2 meses, e quem era o responsável por cuidar da colheita? Então essa experiência, né, esse estranhamento dessa outra cultura, de que, opa, não faz nenhum sentido esse sentimento. Então eles concluíram que o Hamlet era louco, que não fazia nenhum sentido o que se estava vivendo ali. Esse exemplo, para ilustrar que quando a gente fala dos ciúmes, e aí a gente pode pensar em vários outros sentimentos, mas focando nos ciúmes, que não dá pra gente discutir sem pensar na nossa cultura, né? Então, sem pensar de como é que a gente entende na nossa cultura os relacionamentos amorosos, a monogamia, os relacionamentos heterossexuais, a própria sexualidade, né? Os acordos de um casamento, né? Porque um casamento também é um contrato social, né? Que além da questão afetiva, e também foi uma construção, a ideia de casar por amor é uma construção dos últimos séculos, mas também é um contrato econômico, um contrato de herança, né? Então todas essas questões estão relacionadas e precisam ser pensadas quando a gente fala de ciúmes. Então eu gostaria já de começar nesse ponto, né? Então colocando mesmo uma desconfiança dessa ideia de que quando a gente fala ciúmes, está todo mundo falando da mesma coisa, né? A experiência é a mesma. Então, pensando nisso, a gente precisa começar entendendo que é um fenômeno sociocultural, né, que tem suas peculiaridades na experiência de cada um, mas que a gente não pode dissociar um sujeito do seu contexto, né? Então, para isso, de que ciúmes a gente está falando e de que relacionamento a gente está falando. E aí, dos meus objetivos na pesquisa é entender, então, qual que é o sentido, como é que as pessoas significam ciúmes nas suas experiências, e se, inclusive, essa é uma questão, que é uma pesquisa com um olhar de gênero, a gente pode destrinchar mais sobre isso. Será que a experiência de homens e mulheres com esse sentimento é parecida? O que tem de similar? O que tem de diferente? Então esse é o caldo aí da pesquisa, né? Muito legal, né? Acho que é uma pesquisa muito importante em termos de que muito é falado, mas existe muito falado de experiências particulares, né? E tem inclusive diversas formas de analisar essa experiência que é do ciúme. Se você disse que ele é social, isso vai impactar na forma como a gente olha, inclusive. Se a gente considera ele dentro de um contexto, mas que também nós estamos inseridos em certos contextos que vão fazer com que a gente enxergue o fenômeno do ciúme de uma forma ou de outra. Então, por isso, acho que agora é um bom momento para você falar do que é o primeiro capítulo da sua tese, que você fez, né, tem acompanhado, você fez um apanhado do que as teorias, então, da psicologia tão diversas estão falando sobre esse tema, teorias, né, teorias mais norte-americanas, teorias mais que são bem diferentes, psicanálise, psicologia comportamental, entre outros. O que chamou sua atenção ao fazer esse apanhado, né? Do que as pessoas dentro do âmbito acadêmico estão falando de ciúme? Sim, isso foi bem importante, assim, porque surpreendentemente não é um assunto muito discutido ou muito estudado na psicologia, né? Então eu digo surpreendentemente porque é tão comum, né? A gente ouve tanto no consultório, na clínica, na vida, enfim, mas não é exatamente um tema, né? Assim, que não me lembro na minha formação na faculdade, assim, uma aula para discutir essa questão, né? Então já se mostra de uma forma que a psicologia, de um modo geral, acaba reproduzindo uma ideia de que os sentimentos é algo que vem de dentro e ele emerge e
não tem muito como explicar. E aí não só sobre o ciúmes, né? Até sobre o amor, se a gente parar pra pensar, né? A gente acaba não problematizando tanto esse sentimento. Esses sentimentos, né? O que eles têm da nossa cultura e da nossa história, e o que a psicologia pode trazer. Então eu fui realmente buscar as diferentes teorias da psicologia para tentar entender isso. E minha primeira impressão foi que não era muito diferente do que se ouvia no senso comum, na ideia de que acabava se romantizando a ideia de que o ciúme seria um indício mesmo de um afeto, seria um indício de que tá gostando, então é isso mesmo, né? Todo mundo que gosta tem medo de perder, e medo de perder significa ciúmes, e medo de perder também significa se incomodar com determinados comportamentos. Então vem tudo num bolo só. E aí, quando eu fui buscar as teorias, assim, localizamos 5 principais correntes, posso dizer assim, de uma forma geral, que vão dizer o seguinte: o que mais chama a atenção? Primeiro, eu vou falar de uma forma geral, depois vou tentar dar alguns exemplos de cada uma. Primeiro, de que existe uma associação muito forte do que a gente está falando sobre ciúmes e do que se está falando sobre fidelidade ou infidelidade. Como se ciúmes significasse, fosse sinônimo de um medo de uma infidelidade do parceiro, né, ou da parceira. E quando a gente percebe e ouve histórias de ciúmes, a gente percebe que é muito além da questão de uma infidelidade. Então, esse já foi um ponto que me chamou a atenção, e muitas teorias de fato falavam isso. E aí as explicações são das mais diversas. A gente pode pensar numa explicação bem biológica, de uma linha da psicologia que é chamada de psicologia evolucionista ou psicologia evolutiva, que de fato tenta entender a psicologia no meio do desenvolvimento da espécie humana, né? E essa teoria, que é uma teoria muito conhecida, porque ela foi muito popularizada e falada, ela vai dizer que o ciúme seria uma sabedoria emocional, e aí eles usam exatamente esse termo, com fins de preservar os relacionamentos. Então, que neste ponto seria positivo, porque os ciúmes vêm como um termômetro, assim, algo que percebe o risco de um relacionamento e também garante a manutenção desse relacionamento. E aí, para os psicólogos evolucionistas, existiria uma diferença inata entre homens e mulheres, então, que já seria determinada pela própria biologia, de que os homens se incomodariam mais com a ideia, com o medo de que a parceira se relacionasse sexualmente com outra pessoa, com outro homem, e que as mulheres se incomodariam mais se soubessem que o parceiro estaria apaixonado por uma outra mulher ou envolvido afetivamente, não necessariamente com a questão sexual. Tanto que eles diferenciam que existiria um ciúme sexual e um ciúme emocional. E que isso seria algo da espécie humana desde os tempos das cavernas, né, ao longo uma questão adaptativa. E aí tem muitos pontos problemáticos nessa teoria, né? Que eu posso elencar alguns, assim, bem evidente. Primeiro, que quando se discute a evolução da espécie humana, a gente precisa discutir junto que história é essa, que cultura é essa, né? Então, a ideia de que, para os psicólogos evolutivos, a ideia de que o homem teria o ciúme sexual, né, o maior temor se a mulher transasse com outro homem, seria principalmente pelo medo de criar o filho de um outro homem ou deixar a própria herança para uma prole que não é a sua própria prole. Acontece que a ideia de herança, a ideia de família nuclear, a ideia de que um filho é responsabilidade daquele casal que fez o filho, né, e que deu à luz ao filho, enfim, é uma ideia fruto de uma construção da história. Né? Então, muitas outras culturas, eu acho que a Valesca Zanella até comentou isso aqui na live, né, Greg? Uhum. Dizendo que tem muitas culturas que, de fato, né, as mulheres que vão parir as crianças, porque essa é uma definição biológica do corpo atribuído, né, nomeado como corpo feminino, mas que a criação daquela criança, a responsabilidade daquela criança não é necessariamente unicamente daquela mulher e do pai, né, que contribuiu, enfim. A responsabilidade é da comunidade. Então, essa ideia de uma discussão de medo de herança, medo de criar o filho de outro homem, é uma ideia que tem a ver com quando a gente já pensa na construção da ideia de propriedade privada, de herança,
né, de casamento enquanto um contrato social. Então esse é um dos pontos. O outro ponto é que para confirmar essa teoria, né, de que homens seriam assim, mulheres seriam assado, né, diferentes, eles fazem um método que eles chamam de método da escolha forçada, que é o seguinte: eles perguntaram, né, e aí eles fizeram de fato pesquisas com milhares de pessoas em diferentes países, né, perguntavam para homens e mulheres. Tem dois cenários. Qual você acha pior? Encontrar o seu companheiro na cama com uma mulher ou encontrar o seu companheiro falando que ama uma mulher? E aí a pessoa tinha que escolher uma opção. Nessa ideia, se concluiu que as mulheres escolhiam a ideia do medo, do ciúmes emocional, né, do vínculo emocional, e os homens escolhiam do ciúme sexual. Só que depois, posteriormente, outros teóricos foram até tentar ampliar a pesquisa deles e descobriram que esse resultado não era condizente, não se confirmava quanto outros métodos eram usados. Então, esse né, a ciência ela tem seus mecanismos de controle, e essa é uma grande questão importante de verificar mesmo, né, a consistência de uma teoria. Se eu perguntar de uma outra forma, eu vou encontrar o mesmo resultado? E aí, quando se perguntava de uma outra forma, não se encontrava o mesmo resultado. Qual seria a outra forma? Olha, de 1 a 5, quão ruim para você seria encontrar o seu marido trocando mensagem de amor com uma mulher? De 1 a 5, 5 sendo o pior, né? Aí a pessoa colocava. De 1 a 5, quão ruim seria encontrar o seu marido transando com uma outra mulher? Quando eles faziam esse outro tipo de pergunta, as respostas não confirmavam essa diferença evidente entre homens e mulheres. Inclusive, muitos também não faziam o contrário, né? Como se as mulheres colocassem como pior a ideia do ciúme sexual. Então isso acabou sendo substrato para que outras teorias se desenvolvessem. Não chegou a anular a ideia da psicologia evolutiva, ainda é uma teoria que tem seus seguidores e tem pessoas construindo a partir disso, né? Mas da nossa pesquisa, essa foi uma questão muito importante que ficou evidente, além de uma outra coisa. Eu acho que também já posso fazer o link do que eu ia falar mais tarde. Quando a gente está falando sobre diferença entre homens e mulheres, ou similaridades entre homens e mulheres, né? Eu coloquei aqui que eu tenho investigado na minha pesquisa como se dá essa experiência. Não estou investigando se existe uma diferença inata ou biológica que faz com que homens e mulheres sejam de determinadas formas. Porque não existe uma diferença puramente sexual ou biológica entre as pessoas. Embora a psicologia evolutiva reforce isso, que seria uma diferença do cérebro, da biologia, enfim. Pra gente, enquanto um olhar de gênero, o que significa isso? Pra gente, eu estou falando para os pesquisadores que consideram esse conceito, né? O que é o conceito de gênero, né? É um conceito que foi criado justamente para entender que a biologia não dá conta de explicar as diferenças entre as pessoas, entre as subjetividades, nem numa possível diferença entre homens e mulheres, né? Porém, a nossa sociedade contribui para que homens e mulheres sejam criados de formas diferentes, que vão reforçar que acaba se tendo uma diferença entre esses grupos, né? Então, por isso que a gente fala que a gente usa um binarismo estratégico, que é o quê? Bom, vou tentar entender o que tem de diferente nisso, mas vou estar sempre reforçando que não é uma diferença inata, é uma diferença construída culturalmente, que a gente precisa estar atento, mas que a gente não pode essencializar, naturalizar. Tipo naquele filme ou livro, mulheres são de Marte, homens são de Vênus, ou o contrário, não sei bem de qual planeta, que a ideia é essa, né? Que seriam seres completamente opostos, de planetas opostos, né? E tem muitas teorias, 1000 livros, inclusive, de autoajuda, para tentar diferenciar, né? O que a gente está falando que não é uma diferença biológica, natural, é uma diferença construída, né? Então não é como a psicologia evolutiva pensa. E aí tem outras teorias, posso ir seguindo? Vamos lá. Quem tiver pergunta, aproveita, vão colocando, a gente vai interagindo aqui. Mas acho que, né, começou, teve início, meio e fim, fechou, acho que dá para passar para a próxima. Ok, então temos
uma das teorias foi proposta, inclusive, pela uma pesquisadora chamada Harris. Essas duas teorias são bem fortes nos Estados Unidos. Que essa segunda, a Harris foi quem descobriu que, ao fazer uma pergunta que não fosse um método de uma escolha forçada, que é essa, isso ou aquilo, foi quem descobriu que, ao ampliar a forma de pesquisa, se conclui outra coisa. Então, ela acabou isso dando substrato para uma outra pesquisa, que ela nomeia como teoria sociocognitiva, de entender que existe sim uma questão de uma adaptação em relação aos ciúmes. Então, os teóricos sociocognitivistas continuam entendendo que o ciúmes é bom, é melhor do que... ele tem mais coisa boa do que ruim, porque protege os relacionamentos, de alguma forma, esse é o ponto de vista, mas que não seria uma questão de uma adaptação inata, seria algo aprendido, né? E aí aprendido de que cada sujeito, a partir da sua avaliação, para avaliar o risco, a ameaça, o que me ameaça, por que eu estou me sentindo ameaçado nesse relacionamento e como é que eu posso reagir. Então, seria uma avaliação cognitiva de cada um, né? Desde o que está me ameaçando, como eu devo agir nessa ameaça. Então, a ideia de que o ciúme seria uma ameaça, né, para o relacionamento, mas que não teria essa diferença inata. Inclusive, para eles, como eles fizeram essas pesquisas com outros métodos, eles não consideram que exista diferença entre homens e mulheres. Eles consideram que é algo realmente muito mais idiosincrático, né? Que a gente diz, que é algo de cada um, né? Algo de cada sujeito toma o seu caminho a partir de outras questões que não ser reconhecido como um homem ou como uma mulher. E aí eles também criticam um ponto que eu acho que é interessante, assim, que chama a atenção, que eles falam que a psicologia evolutiva, ela foca demais na ideia de traição. Só que de uma traição hipotética, né? Então, quando se oferecia a opção, qual que é melhor numa situação hipotética, ou qual que é pior, né? Encontrar isso ou aquilo, aqueles exemplos que eu dei anteriormente, eles vão dizer que é ruim avaliar a situação de traição hipotética, porque a pessoa pode ter vivido uma situação de traição não hipotética e que isso influenciaria. Então, ao mesmo tempo que eles criticam essa ideia da traição hipotética, eles acabam alimentando de novo, como se a gente estivesse falando puramente de traição ou de infidelidade. E que o foco seria manter o casamento, né? Manter o relacionamento. E esse é um ponto que a gente precisa discutir, né? Como se a eficácia de um sentimento ela é considerada se o relacionamento é mantido, né? Então, que lugar é esse que o relacionamento ocupa na nossa sociedade, de que o foco maior é a manutenção do vínculo, independente de como esse vínculo está se dando, independente de como as pessoas estão se sentindo dentro desse casamento. Então, essas duas teorias, elas acabam reforçando isso, né? Esse lugar. E aí acaba quase um discurso moralista mesmo, nessa ideia de algo que é moralizado, de que o casamento é a coisa mais importante a se alcançar ou se manter na vida, né? E que se os ciúmes vêm em prol disso, tá ok, né? Então, esse já é um ponto que a gente precisa discutir, né? Sobre isso, me fiquei lembrando aqui da live com a Valesca, né? Que, para quem chegou agora, é a orientadora da Maísa e teve aqui no canal na semana passada, mas há 2 semanas atrás. Mas a live com ela foi justamente para falar sobre a questão como que gênero influencia no diagnóstico, no tratamento, né, em toda essa questão. E um dos pontos que a gente falou foi sobre casamento. O quanto que, em diversos estudos, casamento está colocado como um critério de efetividade para alguma determinada abordagem, para alguma determinada terapia, por exemplo. E aí fulana casou e é colocado como algo assim, a terapia deu certo porque ela casou. E aí o que você está falando me lembra muito isso. O quanto que gênero está influenciando na forma como a gente vê o ciúme, quando a gente coloca assim, se manteve casamento, é positivo. Se não mantém casamento, se destrói casamento, é negativo. O quanto que a gente está... O quanto que é complicado ter essa noção.
Porque primeiro que é isso que você falou, desconsidera do que é um casamento, né? Se separou, se não separou, né? Se tá bem casado, né? Ou o casamento é um relacionamento destrutivo, mas e desconsidera o sentido por trás de casamento, que novamente também é um conceito, que é socialmente construído, né? E o quanto que isso é permeado pelas próprias teorias. Eu acho que a grande contribuição que você e diversas pessoas que inserem essa discussão de gênero é de mostrar que quando a gente se propõe a ser ateórico, quando a gente se propõe a não olhar para isso, a gente acaba olhando para isso de uma determinada forma. Só que é uma forma enviesada, uma forma de sem considerar a amplitude daquilo. Então é muito rico isso que você traz, porque mostra o quanto que a gente tem que olhar para o ciúme e olhando para dentro também, para dentro como que a gente enxerga, como que ele também a forma como a gente enxerga dentro da psicologia é implicada por um saber ou por uma questão social. Sim, e esse valor do casamento, né, colocado como algo moralmente superior do que outras formas de vínculos afetivos, conjugais ou sexuais. E uma outra questão será que quando a gente coloca esse valor, esse peso para o casamento, ele significa a mesma coisa para homens e para mulheres? Né? Então, o peso que se coloca, né, da manutenção do casamento, do sucesso do casamento, entre aspas, é algo atribuído às mulheres em geral, né? Então, tem uma frase clássica cristã que a mulher sábia edifica o lar. Né? Então a gente junta aí tudo num lugar só, né? Como se a sabedoria, né, da mulher fosse edificar, sustentar aquele casamento, né? E aí os ciúmes nesse processo, né? Então é bem complicado, que eu acho que mostra mesmo o quanto as próprias teorias podem não só reforçar, mas criar um padrão violento mesmo, né? De investigação ou de parâmetro, né? Então, essa discussão de se é um sentimento eficaz ou não, e a eficácia ser considerada pela manutenção do vínculo, já diz isso. Outra coisa que a gente pensa, que a gente está chamando de casamento, né? Na nossa cultura, a gente está chamando de casamento um contrato formalmente estabelecido, validado pelo Estado, porque mesmo, né, para ser chamado, inclusive, de casamento, o Estado tem que validar até uma união estável, que seria algo que não passaria pelo Estado, hoje também já passa pelo Estado. Um vínculo monogâmico, mas que também exige questões diferentes para homens e mulheres, né? Tem uma teórica mexicana, se não me engano, a Lagarde, acho que é mexicana, ela é latino-americana, mas agora eu não estou me lembrando exatamente de qual país. Ela diz que a nossa cultura, né, e ela está colocando de uma forma geral a cultura latino-americana, ela funciona a partir de uma poligamia consentida para os homens e uma monogamia restrita às mulheres, né? Então esse contexto de monogamia, essa exigência também é muito mais forte quando a gente está falando do que se espera das mulheres no relacionamento. Né? E a traição dos homens, a infidelidade, a não monogamia é justificada por diferentes formas, né? E permitida e validada muitas vezes, né? Então, se a gente pensar nos conselhos que se ouve, né, no senso comum, mas também muitas vezes essa naturalização do que é o desejo sexual do homem, por exemplo. Acho que na discussão sobre violência sexual isso ficou muito claro também aqui, né, Greg? Tipo, mas é que os homens têm esse desejo irrefreado sexual e se ele traiu é por isso, né? O que não tem em casa procura na rua, né? Tem vários ditados populares, eu gosto muito desses ditados que falam isso, assim, da grama verde, sei lá, se a grama não estiver boa, pula a cerca, enfim. Todas essas ideias que vão falar o quê? A responsabilidade, então, daquela manutenção baseada em satisfazer o homem, em geral satisfazer sexualmente, satisfazer em cuidado, né, cuidar da casa, é o que tá muito na base do que a gente considera e tá nomeando como casamento. Embora esses teóricos, eles não contextualizem que casamento é esse que eles estão falando, né? Então se fala também de casamento como se fosse um conceito ateórico, né? Um conceito neutro, né? E aí, enfim, a gente precisa também discutir isso, né? Então, essas teorias acabam não aprofundando, né, reforçando essa ideia mesmo da infidelidade.
E aí eu posso adiantar, inclusive, que na minha pesquisa, né, eu acabei convidando pessoas para participar e não estipulava, né, qual era o tipo do vínculo, e eu acabei entrevistando muitas pessoas que viviam em relacionamento aberto, por exemplo, ou poliamoroso, ou um relacionamento de um acordo aberto, né, não monogâmico, e que nem por isso o ciúmes não estava presente, né? Então, também a solução, a não monogamia não isenta dos dilemas relacionados a algumas questões relacionadas aos ciúmes. Mas aí eu tô provocando algo que vai chegar ali na frente, eu acho que a gente vai chegar, mas só para eu ir na linha, né, do que eu pensei aqui pra gente conversar, deixar esse ponto aí que eu acho que é bem interessante de discutir, mas enfim. Esse é o questionamento que você traz nesse momento, né? Ciúme depende, então, da traição? É do ato em si? Ou vai depender de uma insegurança, de algo... O ciúme é mais meu ou é por causa do outro? É por causa de mim ou é por causa do outro? Sim. Ó, vou falar um pouco das teorias respondendo essa pergunta, que eu acho que depois a gente pode até trazer um pouco mais para uma discussão aqui. Para as duas teorias que eu coloquei aqui, né, evolutiva e a sociocognitiva, teria a ver com o que o outro me ameaça perder, que é meu, né? Que seria o casamento, aquele vínculo, a garantia de que o filho seria meu, ou a garantia de que o marido continuaria na minha casa, enfim. Mas que estaria mais voltado para as ameaças externas, né? Como se assim, sempre vai ter ameaça. O casamento, então o ciúmes está ali como um escudo para essa ameaça, né? Para análise do comportamento, que aí é uma outra teoria, né? E aí uma teoria bem forte até na psicologia, vamos dizer assim, que é criado pelo Skinner, enfim, que vai pensar bastante nos comportamentos. Eles não chegam a negar os conhecimentos da psicologia evolutiva. Eles acham que pode sim. Para análise do comportamento, todo comportamento tem 3 formas. Ele é influenciado por uma questão da espécie, então do desenvolvimento filogenético, por uma questão da cultura e por uma questão do indivíduo. Então para eles, ok, tem essa questão da adaptação da espécie mesmo. Embora isso não signifique, esse é um ponto importante da análise do comportamento, o Skinner vai falar, nem tudo que a gente se adaptou, a gente ser humano, nem tudo que o ser humano se adaptou é bom para ele. Então o fato de que a gente está se adaptando ao longo do tempo não significa que foi uma escolha que é porque nos faz bem, né? Então, sei lá, a gente está se adaptando a conviver com a poluição, né? A espécie humana de alguma forma está se adaptando a isso, né? Se a poluição faz bem pra gente, acho que não, né? Achamos que não, mas nosso corpo está de alguma forma se adaptando a essa poluição. Então, só um paralelo assim para falar desse ponto que eles mostram. E aí, para análise do comportamento, o mais importante não é pensar no que a pessoa sente, é pensar no que aconteceu. Então, em vez de focar em coisas internas, que seria o sentimento, vamos focar no comportamento de antes que causou o comportamento do depois. E aí ele se propõe então a pensar num comportamento ciumento que vai investigar outra pessoa. Vai investigar aquele rival ou aquela companheira. Mas ela realmente está interessada, né? Então se propõe a um olhar de alguma forma para medir o quão ameaçadora é aquela situação, né? E aí sempre um olhar muito mais para o outro do que um olhar para si, né? Então quando ele propõe a investigar, eles não usam a palavra investigar, mas embora pareça um pouco essa ideia, né? Mas assim, embora se busque então compreender, será que o meu marido realmente estava interessado naquela mulher? Então vou avaliar melhor, vou reparar o que meu marido fez, ou o que aquela mulher fez, enfim. Acaba sendo um olhar muito pro externo e não para o que eu, que estou com ciúme, estou sentindo ou fazendo. Então, resumidamente, acho que essa é uma questão que a análise do comportamento coloca e que a gente problematiza, né? Do como é que, então, na psicologia a gente vai trabalhar a partir de investigar ou tentar compreender o outro e não tentar olhar para si. Ao mesmo tempo, eles têm uma coisa positiva, que é o seguinte, essa diferenciação de sentir e agir, né? Então, para eles é diferente, né? O sentimento seria algo do privado e a ação seria algo de como eu escolho atuar. Por que eu acho que esse é um ponto interessante? Porque a gente tem na nossa cultura, e aí de vários sentimentos,
uma ideia de que já que o sentimento é uma coisa interna minha e que chega e me arrebata, então isso me justifica, isso me desresponsabiliza. Ah, por que eu agi de tal forma? Ah, porque eu senti raiva. Ou porque eu senti ciúmes, né? Como se entre o sentir e o agir a gente não tivesse aqui uma forma de elaboração, né? Então a gente precisa discutir isso, né? Então acho que a análise do comportamento acaba evidenciando isso. Tá, você pode ter sentido, mas você escolheu agir de uma forma. E por que você escolheu? Né? E como é que você poderia ter escolhido de outra forma? Né? Então acho que esse é um ponto bacana. A outra coisa é que uma outra teoria é bem mais próxima dos estudos culturais, da antropologia, da sociologia, que aí eles vão evidenciar de fato o que eu comecei falando aqui, né, do quanto o ciúmes é uma questão cultural. E aí eles vão inclusive perceber quais são as características das sociedades ou das culturas em que o ciúmes é uma questão muito premente, assim, muito intensa. Então eles vão trazer de exemplos que geralmente são sociedades que têm regras muito rígidas do exercício da sexualidade, né? Então, do que é que se pode ou não, quando fazer, né? Como exercer a sexualidade. Podemos até fazer um link com o que a Gerli trouxe, né? Na live, sei lá, uns 2 meses atrás, sobre o prazer sexual das mulheres, né? Então, sociedades que têm um controle muito rígido da sexualidade, que mantém o lugar do casamento como um lugar de status e de acesso, né? Então depois que eu sou casada, eu sou respeitada como uma pessoa adulta, né? Aqui no Brasil a gente não usa muito senhorita, né? Por exemplo, né? Mas nos Estados Unidos, né? A língua inglesa, a questão do Miss é algo muito impactante, né? A mudança que se tem na sociedade quando você deixa de ser uma senhorita para ser uma senhora, mostra, inclusive, um lugar de valoração do casamento, né? Acho que a gente até usa bem pouco, né? Senhorita ou senhora, mas isso é só um exemplo né, do que a gente também já vinha falando. Outra questão dessa discussão da herança, da propriedade, desse controle muito rígido da propriedade privada que precisa ser, então, passada de famílias, né? Todas essas características, para eles, são características que contribuem para que o ciúme seja algo muito intenso. O que é interessante é que esses teóricos falam todas essas características, mas eles não mostram que essas características que eu estou listando têm a ver com uma cultura machista, sexista, né? Eles não nomeiam desta forma, né? Porque é um controle rígido da sexualidade de quem? Né? É uma mudança, né? O status do casamento, ele é oferecido para quem? Né? Então, a gente está falando é igual para homens e mulheres da nossa sociedade, né? Então, eles não evidenciam isso, mas mostram e fazem estudos bem interessantes de como o ciúmes é vivido em cada cultura, né? Em cada sociedade. Porém, eles vão para uma radicalidade, assim, de achar que, bom, se é um problema cultural, a gente tem que resolver com a cultura. Então, primeiro a gente tem que mudar a cultura, enquanto não mudar, vai ficar assim o ciúmes, né? Então não adianta muito buscar uma explicação ou uma solução individual ou terapêutica. Então eles vão para um outro lado, né? Talvez de uma mudança bem mais difícil, talvez, ou não sei, também não sei se seria difícil, mas assim, como é que a gente vai mudar a cultura sem mudar as pessoas, né? Então como é que se muda a cultura? Se a ideia é vamos mudar a cultura, se muda como, né? Então se muda por nós que fazemos parte dela. Então tem essa explicação também, que eu acho que é importante de discutir. E aí, por último, eu coloco, né, no âmbito mais amplo das abordagens psicanalíticas, embora eu trabalhei muito mais com o que o Freud vai falar, né, a partir da psicanálise freudiana, que depois tem suas atualizações, aí, enfim. Mas que eu fui buscar, então, entender, e a psicanálise, né? E aí a gente está aqui há um tempo já... Oba, chegou nesse canal falando, né, da ideia da psicanálise, né, enfim, então o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, né, o que ela tem dito. Então, o que eu posso dizer, até, tô aqui olhando o tempo, o que eu acho que é mais importante da gente discutir. Primeiro que, para a psicanálise, nenhum comportamento ou nenhuma ação do sujeito é puramente consciente, né? Então, acho que ela já inclui um elemento muito importante.
né? Que é entender que a gente não pode olhar apenas para a questão das decisões ou da atuação do consciente. Então, onde está, né? Os desejos, o inconsciente envolvido em qualquer ação humana, mas especificamente nos ciúmes, que é o nosso foco, né? E aí, o que a gente precisa compreender? Qual que a psicanálise traz de importante? Eu acho que a primeira coisa tem a ver com a pergunta que o Greg me fez anteriormente, que é vamos olhar pro sujeito ciumento. Né? Vamos olhar para aquela pessoa que está ali trazendo uma queixa de ciúmes e não necessariamente olhar para como aquele relacionamento ou que aquela outra pessoa, né? Então, tem uma frase bem impactante que a Lachou fala o seguinte, que não é o objeto que determina os ciúmes, é os ciúmes que o forma. O que significa? Que é a pessoa, né, que está ali se identificando, sentindo ciúmes, que contribui, que constrói aquele enredo do qual parece ameaçador para ela, né, ou daquele lugar que a companheira ou um rival se coloca. Não é o rival, essa terceira pessoa, ou o próprio cônjuge, né, que representa os ciúmes por si só. Então, acho que isso já muda completamente o ângulo de para onde a gente está olhando. Né? Então, vamos olhar para aquele que está falando sobre os ciúmes, ou está queixando-se, né? Ou sintomatizando, né? Se a gente pensar que o ciúmes é um sintoma. E ele é um sintoma de quê? Para psicanálise, posso ir assim? Acho que eu posso só comentar que assim, é uma mudança muito grande de foco, né? De assim, as primeiras teorias que você trouxe falam muito da pessoa traída, se ela é traída ou não, isso vai falar mais sobre o ciúme dela, e a psicanálise, como metodologia, não só para quando ela fala de ciúme, mas como metodologia, não é uma investigação igual tem uma investigação, um CSI, sabe? Você vê uma investigação no policial. Não é isso que a psicanálise faz. Se isso aconteceu primeiro, se isso aconteceu depois, o que importa? A pessoa está me contando que aconteceu dessa forma e é isso que... É claro que é isso que importa, porque essa vai ser a experiência dela. Se ela falar, eu senti dessa forma, quer dizer que essa experiência quer dizer que ele sentiu que tomou um tapa. Você tomou um tapa, foi forte mesmo ou não? Não importa, é a experiência que importa. Então é uma mudança de enfoque que é uma mudança muito grande, que é o que eu gosto na psicanálise, que é sair da questão assim, o que realmente aconteceu. E se você for ler Freud, é isso que ele faz. Ele começa a teoria assim, tentando uma investigação mais policial, assim, algo, as raízes médicas dele, o que aconteceu. Então ele faz uma teoria sobre a questão do traumático, pensando no que aconteceu, e aí ele rejeita isso depois. O que é ele rejeitar? Ele pensar, se isso aconteceu ou não importa, porque foi vivenciado como real, e é a noção que ele traz de realidade psíquica. E isso é muito rico, na minha opinião, e para analisar o ciúme, é o que vai diferenciar muito das primeiras teorias, principalmente, né? Que tem um enfoque muito mais no meio, no objeto, né? E aqui essa frase aí que eu achei que você trouxe agora, né? Que eu acho muito, muito bonita, assim. Não é o objeto que determina o ciúme, ou seja, não é se teve ou não uma traição, por exemplo. É o ciúme que forma o objeto. É o ciúme que vai formar a experiência de se teve traição ou não, inclusive talvez nem importe, mas é ele que vai dar o contorno da experiência, e não a experiência que vai dar o contorno do ciúme. E aí por isso que a gente precisa entender e compreender como é que essa realidade psíquica se dá, né? E aí o que é, acho que é a base da gente compreender, né? Os ciúmes para a psicanálise, num olhar da psicanálise, vai falar sobre a falta, basicamente, né? Vai falar sobre aquilo que eu acho que falta em mim, que eu preciso achar no outro, porque ele vai me dar essa solução, eu vou achar no outro numa relação amorosa, por exemplo, e que eu vou conseguir completá-lo e ele vai conseguir me completar, né? Tem até a discussão com a Jéssica, né?
com a Jéssica sobre amor, Foi. né? Ela fala um pouco isso, né? Que o quanto... Que é uma ideia da castração, né? Então vamos voltar um pouquinho, que eu acho que vai ser um caminho melhor de reflexão. Para a psicanálise, né? O ser humano, né? Nós nos tornamos sujeitos, né? Quando percebemos na relação com o outro, e aí na relação o outro, principalmente os nossos cuidadores, né? De um bebê, né? Nós enquanto bebês, né? A gente em algum momento ocupa um lugar naquela relação que é de ser pleno, né? De uma plenitude, né? De se perceber como aquele que completa tudo, completa e recebe tudo que está em jogo, né? Então o bebê chora, recebe o que ele quer, né? Ele tá ali com todos em volta, né? E em algum momento ele percebemos, né? Todos nós percebemos isso em algum momento, que existe vida para além da gente, né? Que a gente não é o centro do universo, a gente pessoa, a gente bebê e a gente adulto, espero que tenham percebido isso quando criança, mas às vezes não percebeu ainda. A gente não é o centro do universo, né? A gente não é nós pessoas não estão todas em torno da gente, né? Para nos satisfazer, e isso vai garantir, inclusive, que nós vamos conseguir satisfazer tudo que o outro quer, né? Então, é um exemplo clássico, né? Da mãe que, além de cuidar e estar amando ou alimentando o seu filho com carinho ou com comida, também gosta de sair e se ausentar do filho, né? Trabalhar, tem outros prazeres. Então, esta relação de perceber que existe algo em mim que não completa o outro e que existe algo que eu desejo e que eu não tenho essa garantia de que o outro vai me completar, é o que vai mover a nossa subjetividade, né? Enquanto seres humanos. Então, daí essa forma de lidar com a falta. Acontece que, em geral, o relacionamento amoroso ou a escolha amorosa, ela acaba atualizando um pouco essas demandas da infância, né? Então, assim, tem uma frase bem clássica que a gente ouve nas famílias, geralmente, que a criança fala, eu não gosto que seja assim. Aí, geralmente, os pais falam, então, quando você estiver na sua casa, você faz do seu jeito, né? Essa é uma frase bem comum, né? Assim, então, quando você casar, você faz do seu jeito, mas aqui é desse jeito, né? Então, essa promessa de que, tá me faltando algo, mas eu vou resolver quando eu me relacionar amorosamente. E aí, nessa busca de como eu vou me resolver, acaba tendo o risco de atualizar aí essas questões do que me falta e do que eu acho que falta ao outro, nesse momento de escolher. Então, eu vou encontrar um par amoroso que vai ser aquele que vai me completar e que vai me satisfazer plenamente e que eu vou ser suficiente de satisfazer o outro plenamente. Então, ele não vai precisar ter nenhum desejo ou gosto ou prazer para além de mim, porque eu sou suficientemente plena para preenchê-lo, né? Essa é a grande armadilha dos relacionamentos. Eu acho que na live sobre amor, ser amado, acho que era assim o nome, né? Acho que foi um pouco mais aprofundado isso. Mas que eu acho por que eu tô fazendo essa contextualização pra gente chegar nos ciúmes? Porque o dilema dos ciúmes é o seguinte, né? Eu não possuo todo o objeto do amor ou todo o amor que aquela pessoa que eu gostaria que o outro me dê. E qual que é a minha explicação quando eu percebo isso? Não é que é porque é impossível, né? Que a primeira explicação poderia ser, né? Eu não tenho como ser o todo pro outro e o outro ser tudo pra mim, porque existe mais coisas além da gente, e não necessariamente sexuais, né? Daí a importância de pensar ciúmes não só sobre uma questão de uma satisfação sexual. Então, assim, eu não tô nesse lugar do tudo pro outro, ou não estou me percebendo nesse lugar de tudo pro outro, então isso significa que é porque alguém tá me roubando esse lugar. Que alguém tá recebendo o que eu não tô recebendo. Né? Ou que alguém pode oferecer pro meu parceiro aquele tudo que parece que ele tá buscando e eu não tô conseguindo dar. Então, o ciúmes entra nessa solução perigosa, eu diria, numa armadilha mesmo.
né, que tem uma frase de uma teórica brasileira que diz o seguinte, a Brasil, uma psicanalista gaúcha, que diz que os ciúmes flertam com a totalidade, com esse desejo de completar, né, e ser tudo. E que o ciumento, ele quer casar com essa totalidade, né, ele quer realmente achar que nessa garantia eu vou ser tudo aquilo pro outro. E que o outro vai ser tudo para mim, né? Então, essa discussão, né, esse deslocamento de pensar os ciúmes, muito além da questão da traição ou de uma infidelidade, eu acho que é a grande contribuição da psicanálise, né? Eu tô aqui pensando em alguns exemplos que eu ouvi, acho que nem vai dar tempo da gente entrar na primeira parte da minha pesquisa de campo, que eu entrevistei mulheres, né? Agora eu tô entrevistando homens. Mas vou trazer só alguns exemplos disso que a gente está discutindo, que era de uma ideia assim, de que apareceu em mais de um caso, da mulher dizer assim, no caso elas estavam falando de um parceiro ciumento, né? Porque a entrevista podia ser tanto se era para alguém que se percebia ciumento ou para alguém que se incomodava ou tinha uma questão com ciúmes no parceiro. Muitas mulheres diziam o seguinte, ele não gosta da minha família, né? Ele não gosta? Não, ele até gosta, ele só não gosta que eu vou lá. Ele só não gosta que eu passe o dia lá na minha família. Porque ele não gosta de passar o dia lá, só que eu gosto. E aí ele fica intrigado. O que eu tô encontrando lá que eu não tô encontrando em casa? Então, numa ideia de que a questão não é uma traição. A questão é, pô, você tá se divertindo, você tá tendo prazer lá com a sua família e não sou eu que tô te dando esse prazer. É com a família ou é com a faculdade, né? Às vezes é muito comum essa questão, e aí principalmente para os homens, assim, que tem essa demanda de ciúmes, assim, de certos incômodos com a parceira, que tem a ver com a independência financeira, que tem a ver com a satisfação profissional, né? Então, nossa, mas ela ama aquele trabalho. E como assim? Eu vi ela no trabalho rindo e ela não ri desse jeito comigo, né? Tinha uma pessoa que eu entrevistei que ela estava fazendo faculdade, enfim, era um sonho da vida dela, enfim, e o marido não aceitava muito, não entendia no início, tentou proibir, não conseguiu, enfim, a solução é que ela ia fazer faculdade e ele falava, então eu vou te levar e te buscar todos os dias, né? Como cuidado, que aí essa é uma outra questão que também a gente pode discutir, né? Quando a gente fala de vários sentidos dos ciúmes, acho que a gente também pode falar de várias formas de maquiar os ciúmes, né? E os homens maquiam muito bem na nossa cultura porque não sei por que eles maquiam, acho que eu posso explicar isso talvez o ano que vem, quando eu terminar minha pesquisa com os homens, uma explicação mais certeira, mas se fala muito dos ciúmes enquanto um cuidado. Não, eu levava ela e buscava, mas não é porque eu tava com ciúmes, é porque ônibus, ou porque ela ia com a amiga e atrasava, né? Então, assim, mil enredos pra justificar aquilo. E ele chegava mais cedo, antes de buscá-la, e ficava olhando ela pela janela da sala, pra ver onde ela tava sentada, com que ela tava conversando. E uma vez ele falou pra ela, nossa, do que você tava rindo? Você tava rindo muito com as suas amigas. Você tava rindo de quê? Ah, tava rindo de uma história. Ué, que história? Você nunca riu daquele jeito de alguma história que eu contei? Então, o que esse dilema tá mostrando? Primeiro que não necessariamente é uma questão de infidelidade aí, mas o que tá em questão, e aí tem a ver com esse lugar de se perceber, né, por exemplo, desse homem se perceber que ele não é tudo aquilo que a mulher precisa, né? Ou que ela quer, ou que ela deseja, né? Então ela pode achar ele engraçado, como ela pode achar outras pessoas engraçadas. Isso não é conflitante, né? Pelo menos para ela não era conflitante. Na cabeça dele era, né? Numa ideia então de que, pô, se eu tô ocupando este lugar para você como seu parceiro amoroso, eu tenho que ocupar todas as suas demandas, né? Então eu tenho que ser aquele que vai te fazer rir. Se você rir de outra coisa, tem alguma coisa errada, né? E se você tá querendo trabalhar, é porque eu não tô te dando dinheiro? Não, né? Então, assim, essas discussões eu acho que são bem importantes, assim, que a psicanálise traz. Eu tentei trazer alguns exemplos para também não ficar muito só teórico, assim. Não sei se você queria colocar alguma coisa. Eu acho que isso me fez pensar sobre algo que a gente estava falando um pouquinho antes, da questão social de que mulheres têm mais ciúmes que os homens, né?
E a gente vê como, nesse exemplo que você deu, o quanto que isso pode muito bem não ser visto como ciúmes. Né? Que é algo que você vem falando assim até nas nossas conversas, assim, quando a gente conversa sobre a sua tese, de dessa questão de que as mulheres nomeiam mais o próprio ciúmes do que como ciúmes do que os homens nomeiam como ciúmes, né? Uhum, sim. Esse foi até uma das surpresas, eu acho, da pesquisa, assim. Eu digo surpresa porque eu não realmente esperava que isso fosse tão evidente, assim, né? Na pesquisa com as mulheres, às vezes elas contavam histórias super intensas, assim, de comportamento ciumento do parceiro. E aí eu comecei a perguntar, e o que ele fala disso? Não, ele diz que não é ciumento, não. Que cuidado, é porque o mundo é perigoso, é porque os homens são complicados, ou porque as mulheres são frágeis, né? Aquela ideia, né? E aí a gente tá falando o que aqui? Quando a gente fala que os homens são assim, as mulheres são assim, a gente tá falando que a nossa sociedade, ela... Por que a gente fala que é uma cultura sexista? Porque ela é organizada na ideia de que tem definições do que os homens são e do que as mulheres são para tudo, né? Então, não é que as mulheres são muito influenciáveis, então, sei lá, minha mulher, eu casei, agora minha mulher não pode mais ser amiga das amigas dela que são solteiras, ela só pode ter amiga casada, né? Esse é um pacto muito comum nos relacionamentos. E isso não é ciúme. Não é ciúmes, é porque não é o mesmo assunto, e aí minha mulher pode ficar influenciada, né? Então, sei lá, ela vai ouvir a história de uma mulher solteira e vai ficar com vontade, sei lá exatamente o que é que se passa, né? E aí, esse é um pacto que vem dos dois lados, né? Uhum. Essa restrição da amizade, né? Então esse é um ponto, assim, aí quando eu tô entrevistando os homens, assim, aí já impressões iniciais, porque ainda não tô na parte de análise, enfim, mas a maioria deles diz, não, eu tô aqui falando que eu sou ciumenta, tipo, né, eles se inscreveram para participar da pesquisa sabendo que era uma pesquisa sobre ciúmes, então eles dizem, não, eu não falo para ela não que é ciúmes, eu falo outra coisa, ou eu emburro, né, que é a ideia também de falar, né, por uma outra linguagem, né, e tentar controlar e querer conseguir algo do outro a partir deste emburramento, né? Não sei se essa palavra existe, emburramento. Tem um jogo, né? Tem uma relação de poder, tem uma disputa por poder, nisso aí que você tá falando. Sim, esse é outro ponto bem importante que das teorias, só a sociocultural, que é essa que discute mais as questões mesmo sociais, enfim, que discute sobre relações de poder, que evidencia que não dá para pensar sobre ciúme sem pensar em quais jogos, dinâmicas de poder estão ali, né? Então essa foi a única teoria que realmente explicitou isso, né? E o que a gente está falando de jogos de poder? Dessa ideia de que pelo meu ciúmes eu posso controlar o que eu quero que o outro faça, né? Então às vezes eu vou emburrar e a pessoa não vai ter certeza se é aquilo, ela vai acabar fazendo várias coisas para me agradar, né? Ou de exigir mesmo, né? E aí não só indiretamente, né? De exigir, de proibir o outro, do controle, né? Essa questão do celular é algo que aparece muito hoje em dia, né? Se for mais fácil controlar o outro por conta de senha do celular, porque tudo é no WhatsApp, tudo é no Instagram, né? Então isso acaba representando outras formas de controlar e de dominação, né? E a gente precisa olhar para os ciúmes a partir disso também, né? Porque o que você falou sobre as pesquisas que reconhecem? Aí tem uma questão que eu pensei que me lembrei de falar. Muitas pesquisas falam que as mulheres são mais ciumentas que os homens. Diversas pesquisas em várias áreas. A maior parte delas é autodeclarada, né? Então a gente pode concluir que as mulheres declaram ser mais ciumentas que os homens, né? Em geral, as pesquisas que afirmam essas questões mais quantitativas, a minha pesquisa não é uma pesquisa quantitativa, então também não vou me aprofundar nisso, mas acho que é um ponto importante para discutir, tá falando de algo autodeclarado, né? E aí, você é ciumento? Não, né? Não sou, mas aí ela vai contar a história, né? Então, E aí, de fato, os homens têm essas outras dimensões de termos para colocar, que refletem também muito dos padrões relacionais mesmo da sociedade, né? Então a ideia de que
o casamento também é uma forma de proteger, né? Uma proteção para as mulheres, né? E elas são mais reconhecidas socialmente, então esse cuidado às vezes faz um sentido. O risco da violência sexual, por exemplo, né? Esse temor constante que infelizmente as mulheres brasileiras vivem, né? E digo vivem porque é realmente algo cotidiano, né? Então esse exemplo da faculdade podia realmente ser um risco para ela pegar um ônibus, era à noite, ela morava numa outra cidade, então podia de fato representar um risco. Agora a questão é que a hora que isso é apresentado com a roupa de uma proteção, tentando esconder o que estava em jogo, né? Que se fosse só para dar uma carona, ele podia dar uma carona, ele não precisava ficar na janela olhando com quem ela está conversando na faculdade, né? Então aí isso vira uma confusão, né? Um balaio de gato, né? Esse ponto. Então dessa questão de ser autodeclarado ciúmes. A outra coisa que eu acho que aí também foi um ponto que desde o início eu falo muito isso, que aí se diz, não, mas aí para as mulheres é mais difícil o ciúmes, né? A própria psicanálise coloca que as mulheres seriam mais impactadas, ou seria mais intenso para elas. Falou isso, né? Freud diz isso. Seria mais intenso para elas lidar com ciúmes do que os homens. E aí o que me chama a atenção, né, para discutir é, bom, então por que não são elas que estão matando? Né? Elas estão morrendo. Né? Então a gente vive num país que é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. E o principal motivo, é sempre difícil identificar o motivo alegado, né? Muitas pesquisas sobre feminicídio tentam de fato encontrar esse motivo. Os ciúmes têm esse motivo alegado, né? Que eu acho que o motivo a gente pode pensar nessa desigualdade de poder, né? Nessa dominação, algo que nas outras lives até isso já foi discutido. Mas o motivo alegado muitas vezes é o ciúmes. Mas quando a gente vai olhar as pesquisas, às vezes as pessoas diferenciam se é ciúmes ou se é não reconhecimento da separação. Como se fossem duas categorias diferentes, né? Então eu me pergunto, o que isso quer dizer? Né? Então o ciúmes é quando alguém avisa, ah não, ele tá com ciúmes. E não reconhecer a separação não é ciúmes, né? Então, acho que é um ponto pra gente precisa estar sempre atento mesmo nas pesquisas, enfim. Que chama atenção mesmo, né? Então, se para as mulheres seria mais intenso a experiência dos ciúmes, e não tô aqui determinando que não é, né? A gente pode até pensar que, considerando o lugar do casamento, né? Considerando o quanto se coloca essa ideia de que o casamento é o sucesso da vida de uma mulher, né? Ela precisa conquistar tanto a ideia do dispositivo amoroso, né? Como um dos principais pilares da forma de se subjetivar as mulheres. Os ciúmes ou a traição como um risco daquele casamento é realmente um risco narcísico muito forte para as mulheres, né? De perder aquilo. Porém, embora seja muito forte, elas estão dando outras soluções que não o assassinato dos companheiros, né? Então acho que esse é um ponto mesmo para discutir. E assim, até defendendo Freud, foi o que a gente falou ali na live com a Valesca, Freud faz uma fotografia, um pouco demais esperar que ele fizesse uma previsão do futuro, né? E não uma fotografia do que ele observa. E o que ele observa faz todo sentido. Então, imagina o Freud lá, 1900 e alguma coisa, esse texto sobre os ciúmes. Esse é o retrato que ele estava observando. As mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, inclusive. E aí, digamos assim, era muito mais fácil de enxergar, inclusive, ela como uma pessoa ciumenta, se ela já era condicionada a ficar em casa, cuidar dos filhos. Todo o controle é visto como já dado, né? Não é visto nem como um controle, todo o controle social. E então, assim, todo o que a gente poderia chamar de ciúme não é ciúmes. E é claro que a mulher então vai ser a mais ciumenta. Faz todo sentido, né? Eu fiquei lembrando aqui de algumas pesquisas quando a gente falou já sobre Lei Maria da Penha e algumas outras lives, que trazia um pouco assim, perguntava para os homens: você já cometeu alguma violência contra a mulher? Fala, não. Você já fez isso? Xingou? Já. Puxou o cabelo? Já. Deu tapa? Aí a pessoa, já fiz isso aqui. Opa, mas se você fez isso aqui,
mas você não reconhece como violência contra a mulher, aí tem uma coisa errada. Eu acho que acontece a mesma coisa com ciúmes, inclusive. Você mas é ciumento? Não. Você já fez isso? Já. Já fez isso? Já. Já fez isso? Já. E aí entra nesse detalhe, né? Como é que a gente avalia e analisa esse ciúme? E quem a gente responsabiliza por ele também, acho que esse é um ponto, né? Depois a gente pode fazer outra para falar um pouco da pesquisa focada mesmo na experiência das mulheres, né? Que aí eu fiz a minha pesquisa de campo, o foco é conversar com mulheres sobre como elas percebem a experiência dos ciúmes e também depois conversar com os homens, né? Que é o que eu tenho conversado atualmente. E aí, nesse ponto, que eu acho que só porque eu falei da responsabilização, porque tem bem uma categoria de análise bem evidente na entrevista com as mulheres, que é o quanto elas se autorresponsabilizam pelos ciúmes do parceiro, ao mesmo tempo que desresponsabilizam eles. O que isso quer dizer? Tipo, eu não vou... Ele se incomoda com a minha roupa. Então, eu vou usar uma outra roupa, porque ele se incomoda e ele não sabe como lidar com isso. É como se ele não fosse capaz de lidar com o próprio sentimento. E quem é responsável por cuidar, então, desse sentimento dele é a mulher. Então, as mulheres, muitas delas, quando falavam dos ciúmes do parceiro, traziam essa experiência, né? Inclusive reforçada por eles. Tipo, mas é que você sabe que eu tenho ciúmes, por que você quer ir lá na casa da sua mãe essa hora? Tipo, não gosto. Mas você sabe que não gosto que você fala com fulano, você falou bom dia, né? Então, assim, eles também colocam essa responsabilidade em cima delas. A sociedade, de uma forma geral, né? Às vezes eu tenho uma das minhas participantes da pesquisa, uma das mulheres que eu entrevistei, ela disse que uma amiga deu um conselho para ela um dia, depois de uma crise de ciúmes do parceiro e tal, ela disse, agora você sabe o que você tem que fazer, quieto facho. Não aceita nenhum projeto novo lá no seu trabalho, se te oferecerem um cargo, não aceita. Então, a dica, né, que ela recebeu, o conselho que ela recebeu, foi para ela se privar mesmo de uma oportunidade profissional para não deixar o marido incomodado ou inseguro e desencadear os ciúmes. Então, o processo das mulheres de se responsabilizarem pelo sentimento do outro, né? E serem responsabilizadas também, que é o que eu tô contando aqui, né? Que as outras pessoas. Porém, quando elas falavam do próprio ciúmes, esse movimento não acontecia. Então, assim, se a gente pensar, então é porque eu vou sempre achar que eu sou responsável pelos ciúmes do outro e quando eu tiver o meu, o outro vai cuidar do meu, né? Não era essa lógica. Então, a experiência que elas traduziam do próprio ciúmes ou dos ciúmes do parceiro era bem diferente. Então, quando era do delas, elas falavam, não, eu preciso trabalhar isso melhor em mim, porque homem nem gosta de mulher insegura. Se eu ficar muito chata, sempre apareceu meio essa palavra, se eu ficar muito chata e reclamar dele, aí vai que ele resolve me trair, a culpa vai ser minha, porque homem não gosta de mulher chata. Então, assim, quando era a insegurança ou os ciúmes delas, o esforço que elas tinham era de tentar esconder, disfarçar para o outro não perceber, para evitar, inclusive, que se ele se incomodasse e fizesse algo, e aí no caso, a maioria era assim, vai que aí ele me traísse, né? A culpa ainda seria minha, né? Então, essa ideia de quem é o responsável pelo próprio sentimento? Aquele que sente ou o outro, né? E aí esse lugar que se espera mesmo das mulheres de ser essa que cuida do afeto, cuida da harmonia do lar, cuida do bem-estar do marido, né? Porque ele não teria recursos ou não precisaria lidar com esse próprio sentimento, e aí alimenta essa relação do controle, né? Uhum. Porque aí eles acabam conseguindo e de fato elas abram mão de oportunidades profissionais ou parem de usar uma roupa que elas gostam, mas que eles não gostam, né? Se afastem de determinada amiga, né? Então isso acaba acontecendo também. Uhum. Bom, acho que tá muito claro que a gente vai fazer uma outra live com, né, a continuidade dessa pesquisa, né, mais pra frente, quando terminar a questão da parte com os homens e com as mulheres, vai ficar muito interessante. Então a gente já se encaminha aqui para o final
da live, deixem suas perguntas, quem tiver alguma pergunta aí. Mas eu tenho uma pergunta, né? A gente tinha até programado, né, falar um pouco sobre os tipos de ciúme lá no Freud, porque eu acho importante falar disso agora porque entra num lugar que é uma pergunta que eu tenho certeza que as pessoas sempre pensam. Mas então tem um ciúme que é normal? Tem um ciúme que é ok? Tem um ciúme que já é doentio? Olha, para psicanálise, a gente discute ciúmes a partir de uma ideia de economia, né? De economia de energia, né? Então, de intensidade, intensidade, né? Exatamente. Então não é algo estrutural, né? Tipo, uma pessoa é estruturalmente... A estrutura psíquica daquele sujeito é que faz ele se sentir ciúmes, né? Não é essa a discussão que a psicanálise vai fazer necessariamente, assim, de uma forma mais rígida, assim, né? Ela vai falar, então, de que é um afeto e um afeto que acontece e se dá de formas diferentes e de intensidades diferentes, mas em camadas diferentes. Então, não são tipos separados ou desconectados, mas são níveis de ciúmes. Para a psicanálise, o Freud nomeia o primeiro nível de ciúmes como normal ou competitivo, né? E aí a gente pode discutir o que é normal, né? Qual é o parâmetro? E nem a psicanálise, nem outras teorias acho que conseguem afirmar esse parâmetro. Esse acho que é, inclusive, uma questão complicada que as mulheres... Eu posso falar das mulheres que foi com quem eu já terminei a entrevista, né? As pesquisas, enfim. Elas acabam tentando encontrar esse limiar, né? De qual que seria o normal e qual seria o anormal, né? O excessivo. E que até tentar encontrar esse limiar acaba sendo um processo de muito sofrimento, porque aí você acaba negociando com suas próprias angústias, né? E a gente vive num país que romantiza o controle, romantiza os ciúmes, né? Romantiza o desespero amoroso, né? Tipo, tô tão louco, tô atrás da pessoa, né? E vou atrás, enfim. Então, a primeira resposta mais simples é que não tem esse parâmetro formal. Porém, o que o Freud vai dizer, então? Primeiro nível, ele chama de normal, com essas considerações que eu coloquei, que teria a ver com insegurança, com medo de perder um vínculo importante, com uma competição, com um lugar, né, que se cobra de onde se coloca o outro, né? Então essa ideia, de novo, de como se idealiza esse rival, e ele parece muito melhor, inclusive, do que eu, né? Eu coloco ele num lugar idealizado, potente. Mas aí, para a psicanálise, assim, as outras duas dimensões dos ciúmes, que acho que é importante de pensar, porque fala de um funcionamento diferente, a segunda dimensão seria de um ciúmes projetado, que é a ideia de que a projeção é um mecanismo de defesa mesmo, né? Que o sujeito, para não lidar com as próprias questões que incomodam, desejos inconscientes, acaba projetando no outro as suas próprias questões. Então, como se, bom, eu já traí, ou eu tenho desejo por outra pessoa, ou eu quero ser infiel, ou tenho vontade de ser infiel. E aí, para não lidar com isso, eu empurro pro outro, né? Você que tem, né? Você que tá desejando me trair, você que já me traiu. Né? Enfim, essa dimensão de projetar pro outro aquilo que tá sentindo. Né? Você deseja o que eu desejo. Você deseja o que eu desejo, mas ao afirmar isso, eu tô fingindo que eu não desejo. Exatamente. Né? Então não é uma identificação, tipo, então ótimo, você deseja o que eu desejo. Não, né? Pra eu não entrar em contato com o que eu tô desejando, eu vou empurrar isso pra outra pessoa e falar, não, quem deseja é você que tá querendo pular fora do casamento, sei lá, pular cerca, né? Ou qualquer outra forma, né? É você que deseja, não eu. Sim. E aí uma terceira dimensão, que aí vai, né, como é uma intensidade de camadas, né, também inclui a questão da projeção. Mas que já seria de um nível delirante mesmo, de perceber aquela realidade ou construir uma narrativa, um enredo que justifique os seus ciúmes, que nem mesmo tem associação com aquela realidade factual, né? Então, eu vou
projetar de alguma forma, mas perceber o mundo de uma forma não necessariamente concreta, né? E vou justificar, inclusive, as questões dos ciúmes em relação a isso. E aí é muito forte nessa dimensão, nessa intensidade, como o lugar desse rival que é idealizado, é praticamente amado de uma forma narcísica, aparece. Então, aquele outro, né? Então, o homem do qual eu tenho ciúmes, né? Então, a mulher de qual eu tenho ciúmes, que aí é mais fácil o exemplo. Né? A mulher de quem eu tenho ciúmes com o meu marido é uma mulher maravilhosa, né? E aí eu vou colocar ela nesse lugar idealizado, né? Idolatrado até por mim, muito mais do que pelo meu marido. E esta relação acaba sendo um vínculo praticamente afetivo e de idolatria entre eu e essa rival, né? Que eu tô colocando. Então, quando o ciúmes aparenta ou se configura dessa forma, aí é realmente ainda mais intenso de lidar. Nesse ponto, eu acho que é o mais fácil a gente dizer. Bom, aí a gente pode dizer que é uma dimensão do excesso, né? Onde a gente coloca o excesso nessas outras, na dimensão dos ciúmes, que teoricamente seria uma coisa normal, é a grande questão. Eu espero ter uma resposta mais clara no ano que vem. Mas a questão do ciúmes delirante entra muito nessa jogada mesmo, né? Eu acho interessante, assim, que eu fiquei pensando aqui como diferenciar, né? Um ciúme delirante de um projetivo. E a lógica de projeção em psicanálise acho que traz um pouquinho como a gente pode pensar isso. Que a sentido de projeção é, digamos, imagina uma tela em branco, você faz um desenho. Eu te falo, desenhe qualquer coisa, desenhe uma casa, desenhe uma pessoa. A forma como você vai desenhar vai dizer algo sobre você, seja lá o que for. E aí existem mecanismos, inclusive testes projetivos, eles partem dessa premissa de que se eu te der uma instrução vaga, você vai projetar algo seu, vai completar aquela cena. É igual eu te dou um quebra-cabeça faltando umas peças, e aí você completa. Quando você completa, essa peça vai dizer algo sobre você. Cada pessoa vai completar de um jeito particular. E eu acho que o ciúme projetivo diz um pouco sobre isso, sobre as lacunas. A pessoa foi na farmácia, voltou em 40 minutos, só que demora 10 minutos para voltar da farmácia. O que aconteceu durante 30 minutos? Existe uma lacuna, e ela preenche essa lacuna com algo que, inclusive, é a noção do Freud que está dentro dela, né? Esse desejo de... Né? A questão do delirante vai além disso. E por mais que a pessoa, por exemplo, fui na farmácia com a outra pessoa e voltei, e mesmo assim o fato de eu conhecer as circunstâncias não garante nada, né? Os fatos, eles são vivenciados de uma forma diferente. Não é só o preenchimento das lacunas, e sim um pouco a lógica do delírio, né? A lógica de uma realidade diferente. Eu estava até comentando aquele exemplo, posso comentar aqui também, dessa ideia do delírio, dos filmes delirantes. Teve, acho que há uns 2 anos atrás, um feminicídio aqui em Brasília, que é bem chocante a história, assim, porque ele foi filmado em partes, assim, né? Foi Resumindo, assim, de uma forma breve, saiu na mídia, por isso que, inclusive, eu tô falando que é uma questão que foi publicizada, assim. O marido desconfiava da esposa que ela estava tendo um caso com um vizinho que era um amigo, né? E que antes, inclusive, era amigo da família, de todo mundo, enfim. E aí eles vão ter uma conversa para tentar resolver, né? E o marido, a esposa, o amigo e o marido do amigo, né? Era um casal homossexual. E aí, inclusive, o marido desse amigo, o marido do amigo da esposa, estava filmando a conversa, acho que talvez para tentar se proteger, enfim, né? O que aparece na mídia é uma imagem que aí o cara fala, né? Você tá me traindo sim, olha só, eu vi várias ligações suas para ele. Olha aqui o número é 8123. Aí o cara fala, não, mas meu celular não é esse número, meu celular é 1000. Aí ele falava, tá vendo? O celular dele. Né? Então, o que o ciumento dizia na história, né? Ele falava que ele estava vendo o número 123, o outro dizia, não, mas meu número é 789. E ele dizia, tá vendo? Olha só, o número dele. Né? Então,
a percepção da realidade, da forma como ele estava vivendo ali, já estava realmente dissociada daquele fato, né? E aí por isso são os casos mais graves, né? De intervenção, inclusive. De intervenção e de possível consequência. Porque não é uma pura questão lógica, racional de provar, né? Olha, o número é diferente, né? Não bate. Né? Então, assim, essas são as três principais camadas, né, que a psicanálise vai olhar e que eu acho que é importante a gente pensar, porque aí também vai evidenciar que realmente o ciúmes não é algo que todo mundo sente igual, né? Então, assim, muitas vezes eu estou fazendo as entrevistas e a pessoa fala assim em algum momento, é bem comum isso, não sei se isso é ciúmes, não sei se vai te ajudar, isso que você está falando, porque eu não estou falando que eu acho que não é ciúmes, não. Então, assim, essa negociação do que é. E aí, por que é importante pensar isso? Porque a gente também não precisa entrar numa discussão moral de que, então não vamos ter este sentimento, vamos abolir este sentimento, né? A questão não é essa. Então, por exemplo, a tristeza, né? Você que estuda tanto a depressão, né? A gente vai falar da tristeza e a gente vai falar da depressão, né? Em dimensões diferentes, intensidades diferentes, né? Da mesma forma que eu acho que a gente precisa conversar sobre os ciúmes. Agora, a gente também não tem uma régua sobre a tristeza, pelo menos não num olhar da psicanálise, de qual é o nível de tristeza que é demais pra mim. Porque a psiquiatria até vai falar, olha, 6 meses com tais comportamentos já é tristeza demais, é depressão. Né? A psiquiatria até cria essa regra. E ela também cria do ciúmes patológico. Inclusive medica, enfim, tem todos os seus caminhos da medicina. Mas, por exemplo, nesse tema da tristeza, a gente tem diversos estudos na psicologia, na psicanálise, né? Tentando diferenciar o sentido do que é uma tristeza, como isso se dá como uma depressão, né? Como isso é possível ser trabalhado, né? Então, o meu desejo é que a gente possa discutir sobre os ciúmes dessa forma, né? Então, entendendo como isso se dá num ponto que não quer dizer que nunca vou sentir, não se deve sentir esse sentimento, né? Como talvez esse discurso da positividade também, né? Que quer excluir a tristeza da vida, né? Tipo, não pode ficar triste. Não entrar nessa discussão que não leva a nada, ou talvez leve até a mais sofrimento. Mas conseguir problematizar a partir disso, né? Então, em que momento, qual que é o sentido, da mesma forma, qual é o sentido daquela tristeza e como isso se dá numa depressão, qual a consequência disso para o sujeito e para os outros, né? Talvez o ciúmes tenha esse desafio que tem algo relacionado ao outro também, né? Não é só a mim, né? Então o impacto do meu sentimento, pelo menos na nossa cultura, costuma ser depositado em cima do outro, né? Então, mas conversar, não buscando essa régua milimétrica para medir até onde pode, até onde não pode, mas por que incomoda, qual que é o sentido, né? Então acho que é um pouco nessa ideia, assim, que pensei da gente pontuar. E vendo aqui, a gente tá vendo aqui, claro, a gente aqui, né? Aí eu olhei pro título e vi ciúme, afinal, é prova de amor? Me faz pensar o quanto que ciúme é tratado como uma coisa só. Ciúme é prova de amor, ou ciúme não é prova de amor. Na verdade, os dois estão errados, né? Ciúme, o que você está querendo dizer é o seguinte, precisamos qualificar o ciúme. Que é o que eu falo da tristeza, né? Por isso você lembrou da tristeza. Porque eu falo, precisamos qualificar a tristeza. E o que você acabou de falar é isso. A gente precisa entender que ciúmes é esse. E sair dessa frase. Não é falar ciúme não é prova de amor. Né? Algumas pessoas, inclusive, que comentaram antes lá comigo, falaram, não, claro que não é prova de amor e pronto. Acabou. Pô, mas então o que a gente vai falar na live? Tem muita coisa para falar. A gente precisa sair, inclusive, dessa frase. Para entender que ciúme, né, é complexo. Assim como a gente precisa qualificar. E é isso que você está falando. Acho muito rico. Importante. Mostra o quanto que é importante a sua pesquisa. A questão do ciúme já até tem uma curiosidade, vou ser breve para a gente já encerrar, que é até uma curiosidade linguística, que o ciúme é uma palavra que ele pode ser usado no singular ou no plural.
E pelas regras clássicas do português, deveria ser no singular, porque é um sentimento incontável, né? É um sentimento abstrato. Você não tem, né? Você não tem um copo, dois copos. Você não tem um ciúme, dois ciúmes, três ciúmes, né? Então, ciúme, em geral, se usa no singular, porque é um sentimento abstrato, é um conceito abstrato. Porém, pela própria forma, ao longo da história e essa coisa da dinamicidade da língua portuguesa, hoje muitos teóricos da língua portuguesa já aceitam que ciúmes pode ser ciúme ou ciúmes, que os dois termos são possíveis. E aí uma das explicações, inclusive, é que essas mudanças semânticas mesmo do termo foram sendo construídas ao longo dos anos, nessa ideia de, não, é que tem ciúmes no casamento, tem ciúmes do filho, tem ciúmes de objeto, um pouco nessa ideia de que existiria diversos tipos de ciúmes, mas em geral tipos de quem você é direcionado, né? Então ciúmes, a mãe tem ciúme dos filhos, né? Mas a gente tem essa curiosidade, eu gosto de falar isso porque várias vezes eu participo de evento e vez ou outra alguém até corrige assim, não, mas não é o ciúmes, é o ciúme. E eu gosto daí de dar essa curiosidade, porque eu acho que mostra essa polissemia mesmo, tem vários sentidos. Tanto é que no português tem outras palavras que também mudaram, tipo saudade e saudades também é um termo que pode ser usado nos dois, né? Mas outros não, né? Então tem essa curiosidade aí. Eu acho que até a língua portuguesa está demandando mais sentido para esse sentimento, né? O que eu costumo pensar. Uhum. Bom, eu estou satisfeito. Você? Ótimo, obrigada pelo convite. Espero que tenha sido bacana para quem ouviu. Se tiver dúvida, enfim, quiser fazer algum comentário, estamos aí mesmo super abertos ao diálogo. E então, no ano que vem, inclusive, fazemos fechando esse assunto, trazendo inclusive os dados da sua pesquisa, com homens, com mulheres, e a gente completa tudo isso que a gente começou hoje. Ok, obrigada, gente. Boa noite. Então, obrigada. Beleza, é isso. Boa noite e até a próxima, pessoal.